Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, paz do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja guardando e abençoando a vida de cada um. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos da palavra do Senhor no capítulo 1 do livro de Jonas, aonde o Senhor chama o seu servo para ir até Nínive, para que envie sua palavra àquele povo que vivia em pecado e constantemente aborrecendo ao Senhor. Jonas, então, recebendo essa notícia da parte de Deus, ele fez uma escolha para si. Ele sabia que para ir até Nínive ele tinha que pegar um navio para lá, mas por questões pessoais e políticas que envolveu Israel e a cidade de Nínive, os israelitas não gostavam muito daquele povo, até porque naquela época o Israel vivia cativo. E Nínive foi uma cidade fundada por Nimrod, um dos descendentes de Noé. Então, por essas questões, Jonas não quis ir. Ele se negou a ir. Ele colocou os seus sentimentos, a sua visão política daquele momento, e por viver junto do seu povo, um cativeiro, e passando grandes tristezas e aborrecimentos, ele não levou em conta o projeto que Deus tinha com aquele povo. Então nós vemos que Jonas decidiu pegar um navio, sim, mas não para Nínive, foi para Tarsis. E as consequências vieram. Nós vamos observando o texto que o navio foi acometido de uma grande tempestade, e os homens que estavam naquele navio começaram a questionar o que poderia ser. E de tantas suposições do que poderia ser, ouviu-se dizer de que só poderia ser a mão de um Deus muito grande, poderoso, e que por isso ele estaria aborrecido. Então descobriram Jonas ali no navio, e Jonas, sabendo o que estava acontecendo, ele entendeu que ele era o causador daquilo tudo. Eu quero parar aqui um pouquinho nessa parte do texto e meditar com os queridos. Nós vemos, irmãos, muitas coisas acontecendo nos dias de hoje, e a gente sabe que tudo é cumprimento da palavra, mas nós precisamos lembrar-nos que certas decisões que nós tomamos refletem diretamente na nossa vida material e espiritual. O Senhor, quando criou o homem, Ele capacitou o homem com diversos sentimentos e emoções iguais às dele. O homem foi gerado à imagem e semelhança de Deus. Nós servimos a Deus por opção e não por obrigação, por amor e não por medo. Então, queridos, muitas das vezes nós tomamos decisões que são baseadas na nossa cabeça, no nosso emocional, de acordo com o nosso coração. E a Bíblia nos lembra que o nosso coração é balança enganosa. E muitas das vezes nós tomamos decisões precipitadas que vão marcar o resto da nossa vida. Uma decisão que coloca em xeque a nossa vida, a nossa saúde. Se eu não tomar uma decisão sábia, em qualquer que seja o tempo da minha vida, isso vai comprometer a minha qualidade de vida no futuro. Se eu decidir ter uma vida
né, que tenha hábitos de fumar, de beber e tantas outras coisas mais, de drogas e tudo, eu preciso ter ciência de que isso no futuro vai afetar grandemente a minha saúde física. Uma noite mal dormida, hoje, amanhã, depois, sem problema. Mas daqui a alguns anos, aquela noite lá atrás, eu lembro muito bem, meu pai falava para mim, quando às vezes eu chegava do serviço, ele sempre falava comigo, olha, eu já trabalhei 25 anos e 20 dias. O pastor Carlos, velho, tá lembrando bem de quem costumava falar isso. E eu trabalhei muitos anos à noite, e uma noite de sono perdida você não recupera nunca mais. E hoje, quando você é novo, você não percebe nada, mas daqui a algum tempo você vai sentir a diferença. Aquela gripe que você tem hoje não é por causa daquela... Parece que eu estou vendo falar. Essa gripe que você está hoje não é por causa daquela friagem da semana passada. É daquelas outras tantas que você não lembra mais. Aquelas madrugadas no sereno, né? Aquelas brincadeiras debaixo de chuva com os amigos na rua, né? Aquelas enxurradas de água que pegava na rua. Pois é, a sua gripe de hoje é por causa daquela lá. O câncer de hoje não é por causa daquele último cigarro que você fumou ontem, é aqueles outros tanto, aquelas caixas infindáveis que você fumou lá atrás. Então, irmãos, até o mundo sabe de que o que nós somos hoje é devido às nossas escolhas de tempos atrás. E o fato de servir ou não servir ao Senhor também traz consequências para a nossa vida espiritual. Então, a nossa vida espiritual, se ela é hoje uma vida forte, saudável, né, uma fé sólida, com bases profundas, não é verdade? É porque lá atrás nós decidimos investir, né, em oração, em consagração, em estudo bíblico, né, em curso de teologia, em jejum, né, em cultos de ensinamento, participar do grupo de jovens, de irmãos e aí por aí vai afora. Ter uma carreira, ter ao fim de tudo isso um ministério, uma carreira ministerial, tudo isso é fruto de uma escolha. Mas se nós fizermos como Jonas fez, decidimos não fazer a obra de Deus, consequências virão. Fraqueza espiritual, incerteza da salvação, uma fé que é vulnerável a toda sorte de mentiras, a toda sorte de doutrina demoníaca e até humana. Então, queridos, é preciso ter ciência de que a decisão que nós tomarmos, ela vai afetar, além de tudo isso, diretamente na nossa salvação. Não é verdade? O Senhor vai vir buscar uma igreja santa, imaculada, irrepreensível, pura, limpa, lavada e remida no seu sangue. Então, prezados irmãos e prezadas irmãs, eu quero dizer para os irmãos que não faça como Jonas fez. Se o Senhor te mandar para um lugar, vá, porque Ele se responsabiliza por tudo que vier a acontecer. Mas se você decidir tomar um outro caminho, que não é aquele que o Senhor te pediu para ir, as consequências são suas, são minhas. E muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, tomam suas próprias decisões, sem pensar, sem consultar a ninguém. E aí o que acontece? Vão culpar a Deus.
Ah, porque Deus não guardou. Ah, porque se Deus fosse Deus, porque se Deus fosse pai, ele cuidava dos seus filhos. Sim, mas você está debaixo de obediência ou de desobediência? Quantas vezes, quando eu era garoto, meu pai e minha mãe me falavam, olha, não faça isso, não faça aquilo. Porque se você fizer, vai dar nisso, 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 nisso. E quantas vezes eu fui? Me dei mal, fui repreendido, e algumas das vezes de forma dura, porque eu mereci, né? E eu tive que aprender da pior maneira, de que escutando os conselhos e a orientação do pai e da mãe, por mais ruim que pareça, visa o nosso bem. Quantas vezes o Senhor nos repreende de forma dura, e às vezes até pesada. A gente por muito menos quer se desviar dos caminhos do Senhor, não vai mais para a igreja, não vai para fazer nada, larga tudo, fica rebelde. Pergunto para os irmãos, o homem que mais levou bronca de Jesus, que mais levou lapada, chicotada, o que mais levou dureza de Jesus, que foi Pedro. Em um dos momentos em que Jesus entregava uma palavra muito dura ao povo, o povo começou a ir embora. E Jesus olhou para os discípulos, olha, vocês também não querem ir embora não? Se vocês quiserem, pode ir, pode ir. E Pedro, mesmo com todo o jeito turrão que ele tinha, mesmo sendo uma pessoa de palavra dura, mesmo sendo um ignorante, ele falou, Senhor, para onde é que nós vamos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, irmãos, mesmo na sua dificuldade, pense bem se o que você está passando, a culpa não é sua. O ser humano tem um grave defeito de que toma suas decisões erradas e depois culpa a Deus, culpa outro. Raramente a pessoa faz como o Jonas fez, não, essa situação está aqui, é culpa minha. Faz o seguinte, me pega e me joga no mar, aí vai resolver tudo. De fato resolveu. É preferível, muitas das vezes, ser engolido por uma baleia. Eu estou dizendo baleia, mas a Bíblia não diz que era uma baleia, era um grande peixe. E poderia ser qualquer um na época. Então, nem todo mundo tem a mesma coragem que Jonas teve. Não, eu reconheço, é verdade, eu mereço, eu que sou a razão do problema aqui. Me joga no mar. Quantos teriam essa coragem hoje? Você teria? Eu pergunto para você nesse momento, você teria essa coragem que Jonas teve? Difícil responder, né? Será que eu teria? É uma pergunta muito difícil. Quando a gente coloca a nossa vida em risco e a dos outros juntos por nossa culpa, o mundo tem um ditado que diz assim, eu vou, mas não vou sozinho. Eu errei, mas eu levo junto comigo. Então, mas isso é uma postura de incrédulos, de pessoas que não temem ao Senhor. Então, meus irmãos, vamos nos sujeitar à vontade do Senhor? Vamos ouvir e obedecer a palavra do Senhor, porque o Senhor tem um objetivo a ser concretizado em nossa vida. Pessoas vão ser alcançadas pela tua mão, pela minha mão, se nós obedecermos. Nínive, todinha, se jogou aos pés do Senhor. O rei daquela nação proclamou jejum para todos, até os animais. E o que é que o Senhor pede de mim, de você? Somente a obediência. E que entregue o seu coração ao Senhor. Tá bom, mas eu poderia discorrer essa mensagem de uma outra forma, mas foi assim que o Senhor despertou o meu entendimento, o meu coração, e eu quis compartilhar isso com vocês.
Então, meus irmãos, às vezes mesmo contrariado, mesmo não concordando, mesmo achando que tal pessoa, tal povo não merece, mas nós não somos chamados a ser juízes. Eu não fui chamado para ser juiz. Eu fui chamado para ser um servo. Você foi chamada para ser um servo. Você foi chamada para ser uma serva do Senhor. Fomos chamados para servir ao Rei e fazer cumprir a sua vontade. E se assim obedecemos, quantas pessoas vão ser salvas através da minha vida, através da sua? Você pode não ter grande influência no meio que você vive, que eu vivo, mas o que importa? O que importa é viver o Cristo e anunciar às nações, aos povos, que o Senhor é maravilhoso. Então, como diz aquele hino, grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, quem não glorificará seu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Então, fica no teu coração essa mensagem, esse pequeno louvor, que o Senhor te abençoe e que você obedeça à voz do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.